Paz seja com todos. 5 de abril de 2023. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me concede. E já exatamente uns 14 dias, Deus tem trazido ao meu coração uma palavra que está em Lucas, no capítulo 18. E eu gostaria de ler, a princípio, essa palavra. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Também havia naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como eu disse, tem exatamente uns 14 dias que essa palavra da viúva que procurava ajuda, que procurava socorro, que procurava um juiz que tinha a capacidade, a autoridade, a condição de julgar a causa dela. E eu quero dizer aqui, a princípio, tem um versículo de um salmo que diz assim, que Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. E isso é algo muito sério. Então isso para nós, a princípio, é um alerta, porque quantas vezes a gente se coloca no caminho de órfãos para explorar, para abusar, para humilhar. E a Bíblia deixa muito claro que o pai dos órfãos, que é Deus que cuida, que é Deus que defende, porque a função de um pai é proteger, é educar, é amar, é direcionar, é acreditar, e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Então, eu acredito que deve ser muito triste uma pessoa ficar viúva, perder seu esposo, e essa era a situação dessa mulher, dessa viúva. Essa mulher, ela tinha passado por uma perda. E eu quero te dizer, eu não sei para quem eu vou falar e aonde essa palavra vai chegar, mas eu quero te perguntar, você já teve perdas na sua vida? Mas eu quero falar na dimensão de perdas irreparáveis. Porque eu acredito que uma perca financeira, uma perca de uma colocação, uma perca de algo aqui do mundo, pode ser até reparável, né? Pode ser reparado. Mas uma perda de uma pessoa que a gente ama, de um ente querido, é algo que não volta mais. Eu acredito que no mundo que a gente vive ao nosso redor, nós temos convivido com pessoas que têm perdido pessoas que amam. E o mundo, desde 2020, principalmente, tem passado por esse processo de perda. Perda de pais, de avós, de mães, de filhos, de pessoas novas, de pessoas de pessoas idosas, de pessoas queridas. E são perdas irreparáveis. E na vida dessa viúva, ela, como o nome já diz, ela perdeu seu esposo. Então ela perdeu seu companheiro, seu amigo, o seu apoio, aquela pessoa que cuidava dela, aquela pessoa que trazia provisão, aquela pessoa que ela devotava sua vida de servir, de cuidar, de amar. Porque, na verdade, quando a gente se casa, a gente entrega, de certa forma, a gente entrega a nossa vida,
as nossas emoções, as nossas expectativas. E eu acredito que toda moça, não todas, eu acho que hoje falar todas é muito. Então, a maioria das moças, elas têm esse sonho, né, de menina, de encontrar o príncipe encantado, de se casar. E não deve ter sido diferente com essa mulher. A Bíblia não diz o nome dela. Só que chega o dia mau na vida dela e ela fica viúva. Ela fica viúva, perde o seu esposo. Então imagina a dor, porque a dor da perda de alguém que a gente ama, a dor da saudade é algo que só o Espírito Santo de Deus, ele entende, ele conhece e ele é capaz de trazer consolação. Que coisa maravilhosa, né? A gente saber que Deus, pela ação do seu Espírito, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos ajuda como diz, é uma palavra da moda hoje, né? Ressignificar. Antigamente era a palavra superar. Mas é a questão de continuar vivendo apesar da perda de alguém que a gente ama muito e que a gente vai ter a saudade, que a gente tem memórias afetivas felizes. E essa mulher, ela perde seu marido. E ela vai, e a vida dessa mulher traz muitos ensinamentos. Eu quero compartilhar alguns aqui. E um dos ensinamentos que eu vejo é que essa viúva, ela vai procurar no lugar certo. Eu tenho dito aqui muitas vezes que ninguém pode nos dar aquilo que não tem. Então, muitas vezes a gente comete equívocos, um erro, e a gente sofre por isso. Por quê? Porque a gente busca em pessoas coisas que elas não podem nos dar. Coisas que elas não podem nos dar. E essa mulher, ela me ensina com o seu exemplo, com a sua atitude, que ela foi atrás do juiz daquela cidade, daquele lugar que ela morava, para que ele pudesse fazer o serviço dele, para que ele pudesse legislar a justiça, porque afinal de contas, o juiz, ele legisla justiça. Deus na terra, Deus, ele usa homens aqui na terra para fazer justiça. Deus, ele é o justo juiz. Deus, ele usa homens aqui na terra e mulheres aqui na terra, imbuídos de autoridade, para que possam fazer justiça. E Deus, a Bíblia diz que Deus se agrada de fazer justiça. Ele se agrada porque ele é justo. Porque Deus, ele é justo, ele é fiel. E essa mulher, ela começa a procurar aquele homem. Ela era uma viúva. E eu imagino que ela era uma mulher desprovida financeiramente. Talvez ela não tinha nenhum filho. E ela tinha que pleitear por ela mesma. Ela tinha que lutar por ela mesma. E eu quero te dizer que nós precisamos lutar por nós mesmos. Nós precisamos lutar pelas nossas causas. E eu quero falar especificamente hoje com você que perdeu uma pessoa que você amava muito. E isso trouxe uma desestrutura, te abalou emocionalmente, financeiramente, te trouxe alguns sentimentos que você não conhecia, que é sentimento de abandono, de medo, de saudade, de pensar o que será de mim agora. E essa mulher, com seu exemplo, ela me ensina que ela foi atrás de um juiz. E a Bíblia deixa claro, e essa foi uma parábola que Jesus contou. E Jesus disse que aquele juiz, ele era um juiz que ele não temia a Deus. E a Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aquele homem, embora ele fosse um homem muito cheio de autoridade, tivesse uma posição, porque ser um juiz é algo muito respeitável, né, no nosso tempo. E com certeza naquele tempo. E ele não temia a Deus. Então, ele era um homem que ele não se importava. Mas com a persistência daquela mulher, ela não desistir, ele pensou com ele mesmo. Ele se viu, ele ficou
ele foi tocado e ele começou a refletir, um monólogo, né? Um monólogo. Eu não temo a Deus. E já que essa mulher vem tantas vezes até mim e pede que eu julgue a causa dela, eu vou defender a causa dela. Eu vou fazer justiça por ela. Eu vou fazer o que ela me pede. E aí Jesus compara que Jesus diz que Deus, que é justo, que é amoroso, que nos conhece na totalidade, que é fiel, que nos ama acima de todas as coisas, né? Deus nos ama, independente de qualquer outra coisa. A Bíblia diz que Deus não fará justiça para aqueles que têm clamado. E é interessante, eu quero até ler de novo, que diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Quer dizer, pessoas que vão até Deus, que oram, que apresentam diariamente as suas causas a Deus, de manhã e à noite, e que colocam coisas na presença de Deus, necessidades na presença de Deus, causas impossíveis, causas que precisam de uma resposta, que precisam de um mover de justiça, de reparação, de socorro, de proteção, de provisão, de amparo, porque era isso que aquela viúva precisava. E Jesus fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E muitas vezes a gente fala que tem fé, mas nós precisamos pedir ao Senhor nesse dia: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Eu acredito que Deus tem mais a revelar a nós dele. Nós precisamos conhecer Ele. Nós não conhecemos a Deus ainda como nós deveríamos. Nós precisamos buscar conhecer a Deus mais, na sua intimidade, na sua palavra, nos nossos momentos de oração. E Jesus, ele valida e ele fala: olha, esse juiz que era ímpio, que era um homem que não temia a Deus, um homem que não acreditava em Deus, um homem que não obedecia a Deus, um homem que não submetia a palavra de Deus. Ele chegou no momento que ele cedeu diante da insistência da viúva. Quanto mais Deus, que é justo, Deus vai fazer justiça a quem? Aos seus escolhidos. Aos seus escolhidos, aqueles que oram, aqueles que buscam. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta ser-lhe-á aberta. E eu quero te dizer nesse dia: eu não conheço, sei quem você é, mas eu quero te convidar para você continuar, insistir na oração, insistir na súplica. Eu até me lembrei aqui de um corinho de criança que eu cantava, que eu aprendi quando era pequena, que diz assim: Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque nos ouvirá e nos atenderá. Mas se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar e sem desanimar, até a resposta chegar. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Sabe, gente, eu tenho pensado o tanto que memórias afetivas, elas nos alimentam, né? Elas nos retroalimentam.
Então, cantando esses corinhos, quando eu era criança, lá na escola dominical, são verdades tão poderosas, né? Que a gente aprende quando criança e a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai passando pelos processos e vai aprendendo que Deus, Ele deseja que a gente creia, que a gente confie, que a gente entregue. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Eu conversava com uma moça uns anos atrás, há uns 8 anos atrás, eu falava muito para ela, assim, eu pegava um objeto que estava na minha mão e eu entregava para ela e ficava segurando. Então, muitas vezes, a gente tem causas que a gente pede a Deus, mas a gente não entrega, a gente não descansa. E nós precisamos descansar. Então, quando a palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, a gente tem que entregar, a gente tem que confiar, a gente tem que descansar. E o que é descansar em Deus? É ter paz no coração, é ter a confiança, a fé de que Deus é fiel, de que no momento certo Deus vai se lembrar de nós, e Deus se lembra de nós. Na Bíblia tem tantos momentos que Deus se lembra dos seus servos, e que a história muda, o ciclo muda, a estação muda. E essa mulher, ela era uma mulher necessitada, ela era uma mulher que ela não tinha mais ninguém por ela. O marido dela tinha morrido, e ela foi na pessoa certa. Então eu quero te incentivar nesse dia. Se você tiver que buscar alguém, busque uma pessoa certa, uma pessoa que ela é imbuída de capacitações humanas para te ajudar. Porque às vezes a gente busca em alguém que não pode nos ajudar, né? E se a sua causa é como a causa dessa viúva, que perdeu uma pessoa que amava e que precisava de algo, talvez ela precisasse pagar um credor, talvez ela tinha perdido alguma coisa onde ela morava. A Bíblia não relata o que aconteceu, mas a verdade é que a Bíblia diz que ela precisava que alguém assumisse a sua causa, que alguém fizesse algo por ela, que alguém pudesse, como instrumento de Deus, fazer justiça por ela, porque ela estava sozinha. Porque quando uma mulher perde um marido, ela fica, principalmente naquele contexto, ela ficava desamparada. E aquele juiz, mesmo sendo um homem ímpio, um homem que não submetia a palavra de Deus, um homem que não temia a Deus, ele fez justiça, como ela foi insistente. E Deus quer que a gente seja perseverante. Deus quer que a gente continue, como essa música que eu aprendi. Continue a orar, continue a interceder, continue a buscar, continue a acreditar nele, que ele vai fazer justiça. E eu quero terminar essa meditação lendo novamente o que Jesus disse. E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então o Senhor me chama e te chama hoje, para que a gente possa voltar para esse lugar de crer, de descansar em Deus, crendo no seu poder, crendo que Ele tem o melhor para nós, crendo que Ele advoga, que Ele julga as nossas causas, que Ele dá o veredito justo, que Ele cuida de nós, que Ele nos dá a sentença justa e devida, porque Ele é justo, porque a justiça em Deus ela não é torcida e que Deus sabe o nosso limite. Amém? Eu quero terminar esse momento cantando uma música da Gláucia, que particularmente é uma compositora que eu sempre admirei, que o Senhor recolheu o ano passado. Eu quero terminar cantando essa música. Diz assim: em vão se busca achar aqui, em vão se busca achar em mim as forças para vencer a dor. Quando a angústia é maior e o meu limite já chegou,
Quando a tristeza vem me abater, é aí que eu sinto a tua mão, é aí que eu mais fraco sou, é aí que eu sinto teu poder. Preciso voltar a ser teu, meu Senhor. Preciso de volta a sentir teu amor. Eu quero perdão do Senhor no meu ser. Eu quero perdão. Eu quero tua mão. Eu quero voltar a viver. Senhor, ajuda, Pai, aqueles que necessitam nesse dia, que o Senhor venha fazer justiça em favor deles. A tua palavra diz, o teu filho, a tua palavra, ela é poderosa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não volta vazia. Porventura não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ti? Eu creio, Senhor, como diz a tua palavra, que depressa o Senhor fará a justiça para os teus escolhidos. Senhor, nos visita com uma fé maior. Nos visita, Pai, nesse dia, com a tua graça, com o teu perdão. E nos ajuda, Pai, a entrar no descanso do Senhor, a descansar no Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é fiel. E porque o Senhor tem prazer de fazer justiça. Porque o Senhor é um justo juiz. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.